Aleluia, irmãos. Amém. Abre sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 11. Volte a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Eu já quero agradecer a Deus porque nós estávamos apenas em 12 horas de oração. Não era nem 24 horas. Quando Deus começou a abençoar. Deus já curou uma criança que tinha 2 hérnias de disco, 2 hérnias de virilha. A avó dela mandou uma mensagem para a gente pelo Facebook dizendo que ela já foi curada, ela tinha colocado o nome e já falou que vai testemunhar da vitória do Senhor. Deus também curou uma criança de nome Nicole, que lá da cidade de Marília, São Paulo, que estava com bronquiolite ou asma aguda. Deus, graças a Deus, liberou esse poder e curou também, amém, irmãos? Também nós recebemos a mensagem da nossa irmã Poliana, que ontem ela tinha pedido oração ao Senhor e naquele mesmo dia a patroa dela entrou em contato com ela, deu o contrato, o trabalho que ela precisava para ela poder trazer os filhos dela, e ela está toda feliz, mandou uma mensagem para o Senhor: estou chorando, e nós estamos aqui para agradecer a Deus por isso, né, irmãos? Não é em vão, quando nós oramos, irmãos, alguma coisa tem que acontecer. Essa é a geração que menos orava, mas graças a Deus, Deus está despertando o povo de novo, por isso Deus está manifestando o reino dele de novo, amém, irmãos? Lucas capítulo 11, já não. Você não me convenceu. Quantos acharam 11? Glória a Deus. Leia comigo a partir do verso 21. Na verdade, essa palavra nós temos que pregar, repregar e pregar de novo. Lucas capítulo 11, verso 21 diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança tudo quanto tens, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira todas as armas, a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança tudo quanto possui, mas vindo sobre ele um outro mais valente, vencendo-o, tira dele a sua armadura ou as armas, em algumas traduções diz, e as armas a qual ele confiava, e reparte os seus despojos. Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim e o Espírito fala com todo o poder nessa manhã. Antes de nós pregarmos Lucas capítulo 11, você sabe que nós estamos em uma semana profética de oração, sim ou não? Nós estamos em uma semana profética Então tudo que sai aqui nós temos que viver com intensidade. Escute o que eu vou te dizer. Na segunda-feira nós fomos ministrados aqui através do Espírito do Senhor, Mateus capítulo 4, verso 4. O que está escrito lá? Está escrito que quando Jesus estava passando pela sua prova no deserto, quando o demônio estava atormentando a vida dele, tentando subjugá-lo e tentando, colocando ele numa situação de problemas, ele vem questionar algo que saiu da boca de Deus. Ele vem questionar algo que saiu no capítulo 3, verso 17, quando Deus diz: és meu filho. Repare, Deus disse que é filho. O diabo diz: bem, se você é. Escute o que Deus está te dizendo nessa manhã. Muitas vezes você vai passar por essa mesma ação. Se você diz que é filho, se você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, por que você está passando por esse problema? Por que você está passando por essa angústia? Por que você não consegue se vencer a si mesmo? Por que você passa por essa luta na sua casa? Mas se você é filho, por que isso está acontecendo? Por que a enfermidade? Aí Jesus se levanta e dá uma resposta no verso 4. Ele possa a mesma resposta que ele deu no capítulo 8, verso 3. Ele diz: primeiro, está escrito: o que vale na minha vida
e na sua. Não é o que o homem diz, não é o que as pessoas falam, não é que as pessoas podem dizer. Você vive pelo que a palavra de Deus diz. Quantos creem que quantos estão vivendo pelo aquilo que está escrito? Está escrito o quê? Está escrito que Deus não vai te desamparar. Então Ele não vai te desamparar. Está escrito o quê? Que Ele irá te ajudar em tempo e fora de tempo Ele estará te ajudando. Está escrito o quê? Que no meio da sua angústia, no meio dos seus problemas, Ele vai te esconder atrás dos seus pavilhões. Sua entrada, Ele será a sua retaguarda. Está escrito que a luz brilhará de dia, porque Ele está na sua vida. A porta permanecerá fechada na sua vida, porque as portas do inferno não prevalerão na sua vida. Quantos aqui creem que as portas estão abertas para você? Você não vive pelo que a boca do homem fala, você vive pelo aquilo que a boca de Deus fala. Por isso que Jesus falou assim: nem só de eu posso viver sem muitas coisas, eu posso viver sem coisas materiais, mas eu não consigo viver sem o que sai da boca de Deus. Sabe por que nós estamos vivos aqui? Porque nós vivemos pelo que sai da boca de Deus. E a boca de Deus diz que Ele vai nos abençoar. E a boca de Deus, através da palavra do Senhor diz, através dos seus profetas que são ministrados aqui, diz que Ele vai nos levantar e vai mostrar para essa terra que ainda há um povo que busca o Senhor. Eu acho que deve ter algum mormon aqui, deve ter algum testemunho de Jeová que acredita que Jesus Cristo morreu por ele. Quantos creem que Jesus Cristo morreu por você? Quantos acreditam que o seu nome está escrito no livro da vida? Então era para você estar jubilando de alegria, porque afinal de contas, Ele venceu a Satanás, venceu a morte, ressuscitou e deu poder aos homens. Na terça-feira foi ministrado aqui, sabe o quê? Provérbios 18, verso 20, verso 21. Sabe o que é poderoso ministrar essa palavra hoje? Porque muitas das pessoas que estão aqui estão em problemas, estão em dificuldades, porque abrem demais a boca. Se há um problema que há na vida dos crentes, é que eles falam demais. O problema, se falassem o que eram para falar, não estariam com problema. O problema é que a maioria dos crentes só fala o que não interessa, o que vai provocar problemas. Se você abrir sua Bíblia em Provérbios 18, verso 20 e verso 21, está escrito que pelo fruto da sua boca, pelo fruto da sua boca, você se tornará o seu ventre, ou se tornará o seu íntimo. Nós estamos compreendendo. Ajuda-me. Olhe para a pessoa que está ao seu lado dizendo assim: tudo sua boca, diz, tudo aquilo que sai da sua boca, você tem se tornado. Eu não sei porque você está rindo. Olha aqui para mim. Tudo aquilo que sai da sua boca, você se tornou. Tudo que você está passando, enfrentando, é porque você abriu a boca. O ímpio vem, é aquela boca cheia de feitiço, dizendo: nossa, esse mundo está cheio de crise, esse mundo está cheio de problema, a gente vai passar necessidade. Aí, como filho de Deus, abre a boca e diz: é verdade, você acabou de se tornar aquilo. Você vira e fala: não. Aí o médico diz: você está enfermo, e automaticamente você diz: é verdade. Aí você vem para casa e diz: eu tenho isso. Você não tem. Tem, porque no reino de Deus é ilegal a enfermidade. Quem está no reino de Deus sabe que de Deus é ilegal você estar triste, porque quando a presença do Senhor chega, a tristeza tem que saltar em alegria, como diz a palavra do Senhor. Quando você está no reino de Deus, você tem que entender que a sua palavra tem poder. Muitas vezes nós nos tornamos, Provérbios 18, 20 está dizendo isso: você se tornará tudo aquilo que sair da sua boca. Pois nessa manhã eu quero repreender esse demônio que faz a sua língua dizer apenas coisas demoníacas, coisas depressivas. Eu estou repreendendo esse demônio que tenta usar a sua boca, porque a sua palavra tem poder. Você tinha que estar dizendo: eu sou mais que vencedor. A crise está atingindo muita gente, mas a minha casa não vai atingir. Por quê? Porque sobre a minha
vida, soberano, está o poderoso, e Ele me cuida, Ele cuida de mim, Ele cuida daquelas pessoas. Você deveria ter a mesma atitude daquela nossa irmã cigana lá no Monte da Caparica, quando ela olhou para o médico deu uma lista: seu marido tem problemas ósseos, seu marido tem problema de hernia de discos, o fêmur do seu marido está apodrecido, olha, e tem mais, ele tem um tumor maligno que já está em metástase. Sabe o que ela fez? Ela pegou o papel, olhou para a cara do médico e falou assim: o senhor é um bruxo, eu não acredito em nada da sua boca, pois eu acredito do que sai da boca de Deus, porque o meu Jesus ainda cura. Em 7 dias ela começou a ir lá na nossa igreja e orando, e olhando para a irmã, ela fervorosa, e dando glória a Deus, e dando aleluia, e na hora do dízimo e da oferta, ela oferta com alegria. Eu falei assim: poxa, essa irmã deve estar cheia de bênçãos, porque eu não vejo clamar um só minuto, eu não vejo ela murmurar em nada, e ela já entra dando: oh glória, oh Jesus, aleluia, glória a Deus. E o cântico canta, e ela canta, e bate palma, e grita. Passa-se 7 dias, essa mulher chega e fala: pastor, eu quero dar meu testemunho. Está aqui o papel. Eu começo a ler. Eu pensei: eu não acredito que você passou por tudo isso. Sim, passei. E a palavra certa é: passei. Porque no dia 1º de setembro ela foi no mesmo médico, e o mesmo médico que constatou um monte de doença teve que dizer assim: seu marido, o fêmur do seu marido nada, os ossos do seu marido são perfeitamente abençoados, olha, ele foi curado, não há nenhum tumor maligno. O que aconteceu? Ela falou assim: o que aconteceu é que eu acredito na força que sai da minha boca. Veja lá no site da igreja, você vai ler lá. Quando eu começo a ler aquilo, eu falo: meu Deus, esse homem tinha tudo isso. E Jesus, e nessa manhã ele está dizendo que ele vai curar de novo. Escute, Provérbios 18, 20 diz que pelo fruto dos seus lábios você tornará o seu ventre. Sim, você tornará o seu íntimo. Pode ser que quando você entrou nesse culto, você só falou um monte de besteira, e até agora você se tornou essa pessoa depressiva, angustiada, problemática, essa pessoa confusa, que não sabe o que é de fazer, onde deve ir. A vida está no impasse, porque impasse significa angústia, porque você não sabe fazer, nem o que deve ir, aqui que decisão tomar. Por quê? Porque você falou demais e você se tornou essa confusão toda. Mas graças a Deus, porque Provérbios 18, 20 não termina só aí. A parte B diz: no renovo dos seus lábios você se tornará. Mesmo que você falou demais, mesmo que você tornou, se hoje você disser: eu estou aniquilando tudo que eu já disse, e segundo a palavra do Senhor, eu vou começar a profetizar na minha vida que está tendo um renovo, que está tendo um renovo. Quando está tendo um renovo nessa manhã, que está tendo um renovo, abre essa boca e fala: eu estou tendo um renovo, eu estou tendo um renovo espiritual, eu vou ter um renovo nas minhas finanças, eu vou ter um renovo na minha família. Deus vai me abençoar, porque quando você começa a falar, quando você começa a falar, você começa a se tornar de novo. Aí o verso 21 diz que o poder da vida e da morte estão no poder da nossa língua. Aí vem um monte de gente escrever um monte de livro aí: pensamento positivo, o segredo, tudo tirado da Bíblia. O poder da vida e da morte está no poder da sua língua. Aí vem Lauri Ribeiro escrever livros dizendo sobre a neurociência, neurolinguística, dizendo que aquilo que você fala, você começa a se tornar uma grande novidade. A Bíblia já dizia isso. É ou não é o que está escrito aí na sua Bíblia? É ou não é o que está escrito aí na sua Bíblia? Provérbios 18, 21, o que está escrito na sua Bíblia? Vocês não estão lendo a Bíblia não? Abre aí. O poder da vida e da morte está no poder da sua. Agora olha para essa pessoa abençoada do teu lado e fala assim: a partir de agora, o que sair da sua boca, eu espero que seja bênção. Eu espero que você venha me abençoar, ao invés de lançar maldição sobre a minha vida. Porque eu tenho uma coisa para te dizer: o Deus que eu sirvo, Ele transforma toda maldição em bênção. Tem um problema: toda a palavra de maldição lançada contra a minha vida volta 2 vezes contra a pessoa. Então, se você é uma pessoa esperta,
toca em mim e libera uma palavra de vitória. Vai, libera uma palavra de vitória na vida dessa pessoa aí. Libera uma palavra de bênção sobre a vida deles. Porque o poder da vida e da nação, o poder da nossa língua. É por isso que nós temos que profetizar bênção e não maldição. É por isso que nós temos que produzir saúde e não doença. É por isso que você tem que abrir sempre a sua boca e decretar milagres, porque na tua boca há um milagre acontecendo. Isso foi o que foi pregado na terça-feira. Quarta-feira nós falamos sobre Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz, o que diz lá? O meu Deus, segundo as tuas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Existem dois principados na igreja que ofendem muito as pessoas. Quando se prega sobre salvação, quando se vai falar sobre salvação, as pessoas se ofendem e não querem ser salvas. Quando você começa a dizer que Jesus Cristo é o único caminho e a vida, que só Ele leva para o céu, tem pessoas que já empinam a carroça, como diz lá na minha terra, e falam, eu não aceito essa palavra porque eu sou budista, eu não aceito essa palavra porque eu sou shintoísta, eu não aceito essa palavra porque eu sou kardecista, eu não aceito essa palavra porque eu sou de várias entidades. Não interessa, nós estamos pregando o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que só existe um caminho, só existe um caminho, e esse caminho é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Só existe uma verdade. Por quê? A verdade não é um conjunto de ideias, porque se fosse um conjunto de ideias, os cientistas seriam os maiores defendedores de Deus. Se a verdade fosse um conjunto de pensamentos, os filósofos gregos iriam amar a Deus sobre todas as coisas, mas eles não amam a Deus por causa disso. Então a verdade não é um conjunto de pensamentos, nem um conjunto de ideias. Se a verdade fosse um conjunto de dogmas religiosos, então não haveria guerra entre muçulmanos, entre budistas, entre cristãos. Não haveria essa guerra. Sabe por quê? Porque os dogmas religiosos são verdades. Se fossem verdades, haveriam todo mundo em harmonia. Os judeus iriam amar todos os povos e os povos iriam amar todos os judeus. Agora, sabe por que é a guerra? Porque a verdade não é dogmas religiosos. Diz a palavra do Senhor que a verdade é uma pessoa. Pai, me diz o nome dessa pessoa. Me diz o nome dessa pessoa. Eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim ninguém vai chegar a Deus usando subterfúgios. Você só chega a Deus através de Jesus Cristo. É por isso que o cristianismo não é uma religião. Se você quer viver o cristianismo como religião, você tem um problema. Você está distante de Deus, porque o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Eu me levanto com Ele, eu ando com Ele, eu me movo por Ele. É por isso que Paulo, sabendo disso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele diz: nós vivemos por Ele, nos movemos por Ele, e existimos apenas porque Ele existe. Alguém tem que crer nessa pregação, Jesus. O movimento sobrenatural de Deus começa a partir do momento onde você sai da onde os religiosos não conseguem sair. Os religiosos não conseguem exceder mais uma milha. Os religiosos não conseguem amar a mais de uma milha. Os religiosos não conseguem exceder, eles não conseguem passar. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, você excede todas as coisas. Você excede os seus problemas, você excede suas dificuldades, você excede porque Ele te sustenta. Ele é o Deus que te abre todas as portas. Ele é o Deus que te sustenta em qualquer situação. Ele não deixa faltar nada a você. Por isso que você tem um relacionamento com Ele. É por isso que você excede. O primeiro problema da igreja é quando nós falamos de salvação. As pessoas jogam, se fecham e não querem serem salvas. O outro problema é quando você fala que Deus enriquece o seu povo. Rapaz, você quer falar de dinheiro, você arruma um problema na igreja. Tem gente que se ofende quando alguém vem entregar a oferta na igreja. Crentes. Agora vem cá,
Se ele se ofende quando uma pessoa traz uma oferta no gasofilácio, então ele também tem que se ofender quando Deus abençoa a vida financeira dele. Porque se ele se ofende quando uma pessoa traz oferta no gasofilácio para abençoar a casa de Deus, então ele também tem que se ofender quando Deus abençoa a vida dele na parte financeira. Deveria ser assim. Agora, eu peguei umas notações e eu queria falar isso antes de eu falar dos valentes. Dá 15 minutinhos. Eu queria dizer para você por que Deus prospera. Abre aí, nós vamos ainda, depois nós vamos voltar a pregar isso em outros domingos também. Por que você não pode ficar preso à miséria? Você pode passar por problema, por pobreza, é verdade, porque nós começamos pobres, Deus nos edifica, Deus nos dá trabalho, nós trabalhamos o nosso trabalho, nós começamos a ganhar, a prosperar, e Deus continua nos abençoando. Abre aí, 3 João, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Hoje nós vamos ler um pouquinho de Bíblia. Eu estou sem estresse nessa manhã, e eu quero que você aprenda, tá? 3 João, capítulo, só tem um capítulo, verso 3. No verso 2 ele vai dizer o nome de uma pessoa que ele quer que seja abençoada. Vamos, abra lá comigo. Os que estão sem Bíblia, deixa a Bíblia, porque a maior profecia que a pessoa pode receber é da palavra de Deus. Mostre na Bíblia. Abre a Bíblia aí, gente. Não tem Bíblia não? Não tem? Eu quero Bíblia aqui, obreiros aqui comigo, aqui na frente aqui. Esses irmãos precisam de Bíblia. Os irmãos precisam de Bíblia. Traz uma Bíblia aqui para eles, em nome de Jesus. Abre aí para eles. Aí. Veja o verso 3. Leia. Verso 2 primeiro. Amado. Ou melhor, verso 1 diz: ao presbítero amado Gaio. Esse é o nome do filho, depois você aprender esse princípio. A quem na verdade eu amo. Leia. Todas têm saúde. Escute, na minha tradução diz assim: amado, deseje que prospere em algumas coisas. Desejo que você prospere apenas no espiritual. Seja excelente no espírito. Desejo que você prospere apenas no seu casamento. Desejo que você prospere apenas na sua família. O que está escrito aí? Desejo que você prospere em todas as coisas. E o que é melhor? Não quero só que você prospere. Quero que você também tenha. Porque de que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Tira Jesus da sua prosperidade financeira. Tira. Quantas pessoas você conhece que tem um monte de dinheiro? Nós trabalhamos para muitas pessoas. Nós já trabalhamos para pessoas que é lá das rei aqui de Portugal. Muito dinheiro, porém cometido de várias enfermidades. Não desfruta de nada do que tem. Escute. De que adianta Deus te prosperar na área financeira e não te dar saúde? De que adianta Deus te dar muito dinheiro e o seu espírito ser abatido? O que ele está dizendo aqui é um princípio bíblico. Ele está dizendo: Deus, quando o reino de Deus chega, quando Deus chega na vida de uma pessoa, Ele alarga os seus termos, Ele abençoa todos os seus termos. Como que Ele abençoa? Ele abençoa no espírito. Você tem que ter o espiritual, você tem que conhecer a palavra de Deus, os mistérios espirituais, você tem que ter intimidade com Deus. Ele abençoa a tua casa, porque a casa de crente não é casa para ter conflito, briga. A casa de crente é para ser um pedaço do céu. Quando as pessoas foram visitar a sua casa, eles têm que sentir harmonia, tem que sentir amor, tem que sentir paz. Então Deus tem que prosperar a sua casa lá. O seu casamento tem que ser um espelho. Deus tem que abençoar o seu casamento. Deus tem que abençoar o seu relacionamento. Porque quando as pessoas olhavam assim: eu quero ter um casamento igual a deles. E Deus tem que te tirar dessa situação de ficar contando moedinha assim, sabe por quê? Porque Deus, se tem uma coisa que Deus odeia, é que você dê mau testemunho para o senhorio. Deus quer que você pague a tempo e a hora as suas dívidas. Por isso, nessa manhã, nós vamos pregar assim: que Deus está abençoando o povo dele, que Deus está enviando dinheiro para abençoar a sua vida, porque Deus não quer que você passe vergonha. Aleluia. Abra lá Eclesiastes capítulo 5. Vamos, rápido, no meio da Bíblia. Porque quando você lê, abre os seus olhos, você não vai ser mais enganado. Eclesiastes, depois de Salmos.
no meio da Bíblia, depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 5, verso 18. O que está escrito aí? Eclesiastes capítulo 5, verso 18. Eis que eu vi uma boa e bela coisa. Como é que a Bíblia está classificando aí? Eis que vi algo bom, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, porque Deus lhe deu, porque essa é a sua. Olha aqui para mim, o que Deus lhe deu? Trabalho, sim ou não? Não é? E o que Deus quer? O que Ele está dizendo? É uma coisa boa e bela. O que é uma coisa boa e bela? Que você coma e desfrute daquilo que você produz. Agora eu vejo um monte de irmãos que trabalham, que são uns escravos, que nem uma coisa, e não desfruta de nada. Deus tem que mudar sua situação. Deus vai mudar hoje a sua situação, porque Ele está dizendo que você tem que ver e desfrutar da coisa boa. Verso 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas. O que Deus deu? O que Deus deu? Peraí, agora tem problema aqui. Você sabia que eu estava pegando um estudo na National Geographic, e ele está dizendo que todas as riquezas que existem no mundo dariam para repartir sobre os 7 bilhões de pessoas que estão no mundo todo, 10 bilhões de dólares. Eles ficaram todos aterrorizados com o que eu falei. Vou falar com vocês. Diz a ciência que a riqueza que está espalhada pelo mundo daria para repartir para cada ser humano que está vivo aqui, desde a África, da Oceania, na Europa, nas Américas. Cada ser humano, os 7 bilhões de pessoas, teriam que ter 10 milhões de dólares. Não, então agora tem uma coisa diferente. Cadê os seus 10 milhões? Cadê os seus 10 milhões? Tem alguém com mais aí, irmãos. Agora escute. Por que tem que ser? Porque diz Provérbios que o ímpio ajuda para os filhos de Deus desfrutarem. Tem alguém ajuntando para você desfrutar. Não é o pastor Eduardo que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Que tem alguém ajuntando para alguém que está se ativando no Espírito, vai buscar essa riqueza. Sabe por quê? Escute. Segundo esse mesmo estudo, diz que apenas 12% das riquezas do mundo estão sendo ministradas. Faltam 80% ainda. Então você pode buscar o que é teu, sim ou não? O que é que Deus diz? Vamos voltar para a palavra do Senhor. E quando o homem, a quem Deus deu riquezas e fazendas, lhe deu poder para delas ou desfrutar. Deus não só dá riquezas, Deus não dá também só bens materiais, mas Ele deu poder para que você possa desfrutar. Escuta uma coisa, o reino de Deus diz que você tem que passar por isso. Se você tem trabalhado que sol e não tem desfrutado, está na hora disso acabar, porque você está vivendo no Egito e fala, olha, está subjugando os filhos de Deus. Pois nessa manhã, você vai levantar a sua mão e vai dizer, Senhor, eu estou tomando posse dessa palavra. Eu estou tomando posse dessa palavra. Eu estou me libertando da escravatura do trabalho, porque o meu tem que produzir bens, o meu trabalho tem que produzir felicidades, eu tenho que desfrutar, eu tenho que comer. E como igreja nós estamos chamando à existência essa palavra, que Deus lhe deu poder para desfrutar e tomar poção e gozar do seu trabalho. Isso é bom de Deus. Olha o que ele diz, isso é um dom de Deus.
Isso é um dom de Deus. Sabe o que é dom? Dom é uma dádiva, um presente. Não vem pelos seus méritos. Não é porque você merece. Assim como a salvação, você não é salvo porque você merece. Você foi salvo porque Ele se sacrificou. Escute, sabe qual é a diferença entre Jesus e pessoas do reino? Sabe qual é a diferença? O religioso acha que ele vai conseguir segundo os seus méritos. Os filhos do reino sabem que nós não conseguimos nada por mérito. Foi porque Ele nos deu. Você não merece, mas segundo a palavra, você tem direitos. Então tira dessa, transforme a sua mente agora. Que você não está na igreja porque você merece. Você está aqui porque Ele se sacrificou. Você veio aqui, você está sentado ouvindo essa ministração poderosa, porque a palavra diz no Salmo 65, verso 4, que bem-aventurado a quem Deus escolhe. Deus escolheu a você vir aqui, a ser abençoado. Quando você entrou pelaquela porta, você já foi abençoado, porque Deus escolheu. Não é por mérito. Aí vem aqueles, não pastor, Deus vai me abençoar, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou oferta. Não, Deus não vai te abençoar por causa disso. Isso aqui faz parte. Deus vai te abençoar porque você é filho. Você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Deus. Herdeiro tem direito, não é mérito. Tem muito herdeiro que não merece nada, mas ele tem o direito porque ele é herdeiro. Não é o que a palavra de Romanos 8, 16, 17, 18 diz que você é herdeiro e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Então você tem direito dessa palavra. Verso 20, porque não se lembrará mais muito dos dias da sua vida. Portanto, Deus lhe respondeu na alegria do seu coração. Você tem que ter essa alegria. Amém? Acho que os irmãos não estão muito afim, não. Eclesiastes capítulo 10, vira aí. Vira as páginas. Verso 19. O que está escrito em Eclesiastes 10, 19? Para rir e se fazer convites, e o vinho alegra a sua vida, e por tudo o dinheiro dá resposta. Aí vem um monte de crente falando que crente não pode ter dinheiro. Aí vem um monte de pastor dizendo que crente tem que viver na miséria, na pobreza. O que está escrito aqui? Que o dinheiro tudo... Olha aqui para mim, sinceramente, você não precisa de dinheiro, não? Não, sinceramente, vai, me ajuda aí. Precisa ou não precisa? Precisa ou não precisa? Vocês pagam as contas com o quê? Você compra essas roupinhas bonitinhas com o quê? Você vai lá no salão do Rodrigo cortar o seu cabelo e você acha que ele faz fiado e não recebe mais dinheiro de você. Você não tem que pagar? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você acha que você chega lá no McDonald's para me dar um Big Mac aí, e o cara fala assim, tá bem, agora me dá o dinheiro, porque o dinheiro é que responde. Você precisa do dinheiro. Agora aprenda uma coisa, o problema não está no dinheiro, o problema está no coração do homem. Assim como uma faca não é ruim nem boa. Uma faca na mão de um cozinheiro, aquilo é uma excelência. É ou não é verdade? Agora põe uma faca na mão de uma criança. Põe uma faca na mão de um psicopata. Aí você vai ter problema. O dinheiro é a mesma coisa. Se você põe o dinheiro numa pessoa equilibrada, que sabe administrar bem as coisas, aquilo é uma bênção. Agora põe na mão de um desequilibrado, vai ter problemas. Agora eu creio que o seu coração já está preparado para Deus te dar dinheiro. Eu quero ver se você está mesmo crente. Vai, levante essa mão e fala: Senhor, meu coração está preparado. Segundo a tua palavra, derrama essa bênção, porque eu vou abençoar a tua casa. Diz a profética de que seus dias de contar moedas terminam hoje.
Deus vai abrir as portas do reino dos céus, o dinheiro, o ouro e a prata, porque Ele é o Senhor. E o Senhor disse na palavra de Joel capítulo 2: eu sou o Senhor, dono de todo ouro e de toda a prata. Eu estou declarando que o seu Deus, o teu Pai, está te dando aquilo que te é por direito e herança. Vai para a gente terminar, me ajude aí, vai ter que ser rápido aqui. Gênesis capítulo 13, versos 2. Para você que ainda pensa que Deus não pode te enriquecer, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 13, verso 2. Agora eu tenho que ser rápido, que o meu tempo já está indo embora. Gênesis capítulo 13, verso 2. Diz assim: e Abraão, muito pobre, e crescia Abraão muito endividado. E Abraão, que era crente, ele era muito em quê? Em gado. Agora eu quero ver gente pregar que crente não pode se enriquecer. Eu não sou pregador de prosperidade, irmãos, mas na palavra nós temos que dizer. Nós temos que falar. Repare uma coisa, escute. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim nessa semana de oração? Ele disse assim: tudo aquilo que vocês falam, eu confirmo. Tudo aquilo que vocês pregam, eu confirmo. Vocês pregaram sobre salvação, e salvação. Nós pregamos sobre salvação e pessoas se foram. Foi ou não foi? Nós pregamos sobre libertação e pessoas foram. Nós pregamos sobre pessoas foram. Agora repare que a gente quase não prega sobre dinheiro. Conclusão. Não é verdade? Nós pregamos sobre salvação e Jesus salva. Nós pregamos sobre libertação e Jesus. Nós pregamos sobre cura e Jesus. Mas nós não pregamos que a igreja tem que ser próspera. Então ele não pode confirmar, porque ele só confirma aquilo que é pregado. É claro que eu não posso ficar pregando só sobre riqueza, porque daí você vai esquecer que o Senhor da riqueza é Ele e não você. É claro que eu não posso ficar pregando desesperadamente aqui sobre dinheiro e fazendo campanha de dinheiro, porque isso é pecado a Deus, porque tem que ser completo. O evangelho tem que ser pleno. Tem que ter salvação, tem que ter cura, ter libertação, tem que ter também prosperidade. Nós temos que pregar sobre o Espírito, nós temos que pregar sobre a palavra de Deus, sobre o ensino, temos que crescer na graça e no conhecimento, no poder do Espírito Santo. Mas Jesus disse que nós precisamos ganhar as nações. Como é que nós vamos ganhar nações se você não dá dízimo? Como é que nós vamos ganhar essas pessoas? Como é que nós vamos abrir orfanatos? Como é que nós vamos abrir casa de recuperação? Como é que nós vamos abrir casa de repouso para idosos? Se você não tem dinheiro para ofertar no gasofilácio, Deus tem que enriquecer. Tem ou não tem? Acho que só a Anne quer enriquecer. Deus já tinha recebido. Agora, Gênesis capítulo 20, rápido. Gênesis capítulo 26, verso 14. Vai, eu já estou terminando, me suporta aí. Vai falar de Isaac. 26, 14. Aliás, leia o verso 12. No verso, se você não conhece o contexto dessa palavra, acontece o seguinte: a terra está passando por uma crise. Verso 1 do capítulo 26, está dizendo que grande forma, uma crise alcançou essa terra. E aí Deus aparece e fala: não cometa o erro do teu pai Abraão, que quando a crise veio, ele voltou para o Egito, ou ele voltou para o mundo. Fique aqui que eu vou te abençoar. Verso 12. E semeou Isaac naquela terra, naquele mesmo ano, e colheu. Uma medida, porque Deus teve misericórdia da sua vida. 100 medidas em um ano de crise. Quando você tem fé, você semeia e você vende mais do que os seus oponentes. Você que depende de venda, você que depende de compra, você que depende da obra da sua mão, escute o que Deus está falando. Se você ter fé, você fala: Deus, o Senhor vai abençoar a obra das minhas mãos, e eu vou colher uma boa medida. Nesse ano vai ser o melhor da minha vida. E Isaac
semeou e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu ou prosperou, em algumas palavras, este homem, e ia prosperando ainda mais, até que se tornou muito rico, ou em outras traduções, muito grande. O que está acontecendo com a igreja? Nós estamos vivendo de migalhas. O que está acontecendo com a igreja? Nós estamos vivendo de miséria. Só para nós terminarmos essa parte aí, nós terminamos 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, vai. Hoje você vai ler bastante Bíblia, porque eu sei que na semana você não vai pegar nela, então eu tenho que dar bastante palavra para você se alimentar a semana toda. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Segunda Coríntios capítulo 8, verso 9. Quantos estão fartos dessa palavra, diga amém. Glória a Deus. Quantos ainda querem mais essa palavra, diga amém. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo pobre, por amor de vós, sendo rico por amor de vós, se fez, para que pela sua pobreza se tornasse. Você está entendendo o que está escrito nessa palavra aí? Não está entendendo? Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que a igreja dele se tornasse. Por quê? Porque tem uma obra para ser feita. Como é que você acha que nós vamos ganhar as nações? Quantos acreditam que Jesus Cristo é o melhor de Deus? Poucas pessoas. Deus converte o coração desses testemunhos de Jeová que estão aqui, Senhor Deus Pai. Em nome de Jesus. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo é o melhor de Deus? Você crê que Ele é o melhor, que Deus deu o seu melhor, para que eu e você não fosse para o inferno? Ele deu o seu. Porque se Ele não desse o melhor, nós iríamos para a morte, não é? Para o inferno, a vida eterna. Então Ele deu o seu. Agora vem cá. Como é que Deus dá o seu melhor, te salva do inferno, te promete que você vai entrar lá no céu, onde as ruas são de ouro, os rios são de cristais, há pedras preciosas de todos os lados? Como é que um Deus te dá o melhor e quer que você viva em pobreza? Deus dá o seu melhor e quer que você venha aqui dar moedinhas na casa dele? Escuta, a palavra do Senhor não dá tempo para falar, eu tenho que adiantar aqui. A Bíblia diz que eu preciso cuidar do órfão e da viúva, sim ou não? Sim. É da igreja, é a ordenança de Deus para que nós cuidamos dos órfãos e das viúvas, sim ou não? Sim. Não é? Como é que você vai cuidar dos órfãos e da viúva se você não tem um centavo no bolso? Como é que você vai ajudar o pobre e o necessitado? Porque a palavra diz que é obrigação da igreja ajudar o pobre, se nós estamos necessitando. Por isso você vai tomar essa palavra agora. Eu não estou falando para você, eu estou para o teu espírito, porque eu estou subjugando esse espírito de religiosidade que vive dizendo que você, que crente, não tem que crescer, que se você crescer você vai pecar, que se Deus te dá dinheiro você vai cair na prostituição e na luxúria. Eu estou repreendendo esse espírito, porque o coração está guardado em Deus. Teu coração é como de Abraão, é como de Isaac, que quando receberam dinheiro, quando receberam as posses, dava dízimos e ofertas ao Senhor, celebrava todos os dias um culto ao Senhor. Quanto mais eu estou profetizando que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que essa igreja cresça. E nós estamos num momento de transição. Nós estamos vivendo um momento de transição, porque Malaquias 3 diz que o livro da memória foi aberto no mês de agosto e setembro. É o único período na festa de Yom Kippur, é onde o livro da memória se abre. Sabe por que é só nessa época do ano que se abre o livro da memória? Porque Deus lá está registrado quem Deus vai abençoar e quem Deus vai amaldiçoar. Agora escute uma palavra de Deus.
Escute o que eu vou te dizer. As Nações Unidas se reúne nessa época do ano, também em final de agosto, começo de setembro, para decidir que vão fazer guerras e que eles vão abençoar. Repare que muitas coisas acontecem no mundo em setembro e em agosto. Por quê? Porque o livro da memória é aberto. O ímpio que não conhece nada de Deus anda no mesmo relógio cronológico espiritual. E você que é cristão, você que é espiritual, não sabe nada disso. Pois eu estou decretando na sua vida que o livro da memória se abriu. E o meu nome estava escrito lá. O nome dessa igreja estava escrito lá. Esse culto estava escrito lá. E eu estou liberando uma palavra profética. Se o livro da memória se abriu nesse mês, nesse ano, significa que você vai receber bênçãos, principalmente na área financeira. Agora deixa eu te dar uma palavra. Quarta-feira passada nós oramos por uma mulher aqui. Ela recebeu uma palavra. Deus abençoou ela. Sabe o que aconteceu? Ela foi fazer um acerto com a patroa dela. E quando ela foi fazer o acerto com a patroa dela falou assim: olha, você foi um anjo que entrou na minha casa. O certo seria eu te dar uns 2.000, 4.000, mas é uma coisa, eu vou te dar 4 vezes mais do que você precisa. O livro da memória está aberto. O livro da memória está aberto nesse dia. Levante essa mão que você que tem como Senhor da sua vida. Ele te fez, Ele era rico e se fez pobre para que você fosse enriquecido. Por quê? Porque você vai crescer sim. Sabe por quê? Porque nós vamos abrir casas de recuperação. Nós vamos abrir orfanatos. Nós vamos abrir casas de repouso. Nós vamos cuidar do órfão, da viúva. Nós vamos cuidar dos idosos. Existem pessoas aqui que vão comprar quintas. Deus vai te abençoar de uma forma tão grande. Sabe por quê? Porque o seu coração está na obra do Senhor. Você quer manifestar isso? Quantos aqui tem a unção de reis e sacerdotes nessa vida? Levante essa mão e comece a clamar ao Senhor. Diz que essa bênção vai chegar na sua vida. Deus não te miséria. Cadê alguns pastores? Em nome de Jesus, por um minuto, olha ao Senhor. Você tem que prosperar. É ordem de Deus. Para eu desfrutar, comprar jatinho, não, só isso. Que Deus, se Deus vai te dar jatinhos e lanchas, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Mas não se esqueça que você tem um propósito. Você tem um propósito. Essa casa não pode perecer. Você tem que trazer aqui os necessitados. Você já imaginou o tanto de cesta básica que você pode dar se Deus te abençoar? Você já imaginou o tanto de gente que você pode abençoar se Deus abrir as portas do dinheiro para você nesse dia? Você acredita? Quantos aqui creem que Deus está te levantando, prosperando? Quantos aqui creem que Deus está abrindo essa porta? Sim, é necessário. Não é para você se ensoberbecer. Não é para você ficar pisando nas pessoas que te pisaram. Não é para você ficar humilhando as pessoas que te humilharam, não. É para você levar o reino de Deus. Sabe por que as portas de emprego não abriram para você? Sabe por que você ainda conta moedinhas? Porque o teu coração não está na obra do Senhor. Porque vocês não querem desfrutar para depois usar e abençoar as pessoas. Não, peça para Deus: Deus, o Senhor vai me abençoar, eu vou me engrandecer e eu vou abençoar a tua casa. Nós vamos abrir esses projetos serão acontecidos. Nós veremos, Pai, os pobres e necessitados. Nós estamos vivendo em uma região pobre que precisa da igreja. Essa igreja tem que abrir assistência social e Deus vai usar você. Agora eu vou terminar. Agora eu termino minha pregação lá de Lucas. Porque nós vamos amarrar esses valentes e expulsar esses valentes. Lucas capítulo 11. Eu tenho 10 minutos para terminar essa ministração. Se você é conhecedor da palavra, você sabe que Lucas capítulo 11, Jesus está nos ensinando a orar. Primeira coisa que ele faz, ele diz: quando orar, não orai como os hipócritas. O que é um hipócrita? Hipócrita é uma pessoa que interpreta o que ele não é. É um artista. Se Antônio Fagundes, se Fernanda Montenegro se a Globo fizesse uma novela onde Antônio Fagundes
fosse um pastor cheio do Espírito Santo, de respeito à palavra do Senhor, tem muito crente que quer chorar na presença da televisão. Se Fernanda Montenegro interpretasse uma mulher, rapaz, tinha muita gente que ia até imitar o corte de cabelo dela. Só tem um problema: ela ia estar representando. Não é o que ela... Quando você ora, não é para você orar representando alguma coisa. Ah, Deus, eu não sou crente, mas eu estou orando. Não, você, todas as células do seu corpo tem que estar desejoso por aquilo que está saindo da sua boca. Quando você ora, não fica orando para as pessoas olharem para você e dizer, poxa, ele ora para caramba. Não, a sua oração assim, Deus, eu vou gritar, independente onde for, na presença de quem for. Não interessa se é dentro do meu quarto ou se é fora, não interessa, mas eu vou clamar ao Senhor, porque eu quero o teu reino aqui. Primeiro nível de oração, Ele quer que você chame Ele de Pai. A igreja tem orado como mendigos. Primeiro nível de oração, o primeiro nível, eu vou falar só de 3 níveis aqui. Primeiro nível, o nível da oração. E a oração começa tendo intimidade com o Pai. Nessa manhã, você vai parar de buscar ao Senhor como um estranho e vai buscar como teu filho, porque filho tem direito, filho tem intimidade com o Pai. Filho não tem muito rodeio não. Eu quando chego na casa de mamãe, na casa de papai, eu já chego abrindo a porta, jogando um sapato, subindo no colo dele, dando um beijo, assim, pai, eu quero isso, me abençoa, pai, porque o Senhor é meu pai, eu sei que o Senhor tem, e por isso que eu preciso, eu sou teu filho, e o Senhor como pai não vai deixar eu passar fome, o Senhor como pai não vai deixar eu passar necessidade, então eu chego à tua presença, pai, como um filho. Primeiro nível de oração, como filho. Não dá tempo para a gente falar, fica para a próxima ministração do domingo que vem. Você vai vir aqui, você vai aprender um pouco mais. Segundo nível, verso 5, ele está falando sobre um nível amigável de amigo. Quem como tu, quem como você não tem um amigo que bate na tua porta e de repente chega num momento importuno e você não tem nada para oferecer para ele, e aí você vai bater na porta de alguém que você conhece que pode. Segundo nível, você sobe o nível, você sai da oração e vai para a intercessão. Nessa semana eu intercedi por pessoas. Eu bati na porta desse homem. Esse homem se chama Deus. No verso 5 ele está dizendo, me dá pães, 3 pães. Existem coisas que só o pai pode dar, existem coisas que só o filho pode dar, existem coisas que só o Espírito pode dar. Por isso está dizendo, ei, me dá esse pão. Por quê? Porque eu estou intercedendo por alguém. Eu estou intercedendo por um jovem que precisa ser liberto das drogas. Eu estou intercedendo por um casamento que está ruína. Eu estou intercedendo por alguém que chegou ali na igreja e eu não tenho que dar. Eu como homem não tenho que dar, mas eu estou batendo na porta daquele que pode dar. Quantos estão batendo na porta dessa pessoa nessa manhã, dizendo, me dá o pão da salvação, Jesus, porque pessoas precisam ser salvas do pecado, do engano. Pai, envia, Senhor Deus, a provisão, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Então tem coisas que só o Pai pode dar. Deus, existem coisas que só o Teu Espírito pode dar. Os dons espirituais são repartidos pelo Teu Espírito. Então nós precisamos dos dons de inspiração, de revelação e de poder nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Dá-me paz. Você precisa sair daqui com esses 3 pães. Quantos aqui estão intercedendo por alguém? Levante a sua mão, porque acontecerá um milagre. Você que está intercedendo por parentes, na questão de salvação, de cura. Você que veio apresentar alguém aqui, Senhor, eu estou aqui por causa de uma pessoa, por um filho, pelo irmão, pelo parente. Ele está enfermo, por mães, por filhos. Faça como aquelas pessoas que enviaram mensagem. Eu estou liberando, eu estou aqui intercedendo pela minha neta, eu estou liberando aqui pela minha filha. E quando nós oramos, esses pães foram até eles lá no Brasil e os curaram. Então levante essa mão, porque o pão da intercessão, você tem que subir o nível, você tem que interceder por alguém. Existem pessoas aqui dentro dessa sala que estão com Deus, ora estão com o diabo, ora são firmes, ora são caídos, e nós estamos intercedendo para que Deus firme os pés deles agora. Depois que você passa o nível da oração, você passa o nível da intercessão. Me escute, se eu praticava muito essa palavra, porque quando eu comecei a praticar
começou a fazer? Bater na porta de Deus. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Bate na porta de Deus. Deus, o Senhor tem que abrir essa porta. Essa igreja tem que crescer. Esses irmãos têm que ser transformados. Você tem que bater nessa porta. Eu estou batendo na porta da cura. Vai haver cura. Vai haver libertação. Nessas pessoas que estão me acompanhando pelo telefone. Nessas pessoas que estão me acompanhando pela internet. Está vendo como igreja nós estamos batendo nessa porta. Por que você tem que insistir? Porque Jesus está ensinando um segredo. Qual é o segredo? Deus vai abrir. Quer seja por amizade, quer seja por importunação. Quer seja por amizade, quer seja por importunação. Não, tem gente que não está entendendo, não tem que ler. Olha aqui, verso 8. Digo vós que, ainda que se não vante dar, porque ser seu amigo, levante, vai se levantar, todavia por causa da importunação, e tem mais, ele vai te dar tudo, ele vai te dar tudo, ele vai te dar tudo, ele não vai dar nada, você precisa, ele vai te dar tudo. Portanto, entenda um princípio espiritual. Bata na porta de Deus até que essa porta, porque se você não entenda, essa palavra diz que a porta já estava fechada. Tem gente aqui que está com situações de que já estavam fechados, casamentos estavam fechados, relacionamentos estavam fechados, a vida dos seus filhos, os médicos dizendo, não tem mais jeito, não tem mais jeito. A sociedade e a boca do homem está dizendo, sua filha está nas drogas, seu filho é um mundano, olha, sua família não se converte, essa porta já se fechou. Mas se você está batendo, se você continua batendo, Deus está ensinando um princípio, porque ainda que a porta esteja fechada, ela vai se abrir nesse domingo. Ela está abrindo agora diante de ti. Não há portas fechadas para a igreja. Seu casamento não vai falir coisa nenhuma, porque eu estou batendo nessa porta. Deus vai restituir ele. Seu filho não vai ficar rebelde não, porque nós estamos batendo nessa porta e Deus vai trazer a libertação. Sua porta de emprego não vai fechar, porque foi proclamado que as portas aqui não se fecharão e elas estão abertas. Você terá seu emprego, e tem mais, ele irá prosperar. Ele irá prosperar. Assim diz o Senhor, ele irá prosperar. Primeiro nível de oração, você está intimamente com o Pai. Segundo nível, intercessão, você começa a interceder pelos outros. Terceiro nível, uma briga. Sabe por que Deus começou no verso 5? Ele disse assim que ele demorou mesmo sendo amigo, porque Deus está te exercitando para um novo nível espiritual. Ele está exercitando os seus músculos. Você está sendo treinado. Por isso você fala, pede que eu estou treinando você. Pede porque tem casta. Vai chegar um momento que você vai aprender que existem demônios que só saem com jejum e oração. Você tem que estar fortificado. E aí a gente tem verso que nós lemos: um valente armado soca, em segurança está tudo muito bem, mas sobrevém um valente mais poderoso do que ele. Na época que Jesus estava falando isso, ele era esse valente. Quando Jesus estava ministrando essa palavra, ele era esse valente. Mas para nós temos o poder do Espírito Santo, que já veio, que é o outro valente que veio subjugar o reino das trevas. Sabe quem é esse valente? A igreja do Senhor. Cadê a igreja do Senhor? Você é esse valente. Vai, fala para essa pessoa assim: eu sou o homem mais forte. Eu sou esse valente mais forte. Nessa manhã eu sou esse mais forte. Diz que existe um valente guardando. Porque se você não conhece o contexto, Jesus está expulsando demônios aqui. Aí os fariseus, os religiosos começam a questionar ele. Aí Jesus, conhecendo o pensamento dele, se adianta e fala: casa reino dividido contra si mesmo não prosperará, não subsistirá, e casa dividido contra si mesmo nunca prosperará. Ele está falando de mim e de você.
Jesus conhecendo assim, olha, porque se o reino das trevas está dividido, porque você está dizendo que eu estou expulsando a Deus, estou expulsando esses demônios por Beelzebul. Beelzebul é um Deus chamado Deus das moscas, que atormenta a mente das pessoas, e o que Jesus está fazendo era atormentando eles. Jesus ordenando demônios por Beelzebul. Por quê? Porque eles estão ficando atormentados. E tem gente aqui que está como se ouvindo um zunido de mosca. Esse espírito Beelzebul está sendo tirado da sua mente. Você não será mais atormentado. Repousará sobre a sua mente a paz do Espírito. Você terá calma. Sabe por que Satanás quer tirar sua calma? Porque todas as vezes que você toma uma decisão nervoso, isso acabará mal. Para que se cumpra a palavra de Salmo 37 verso 8, diz: não se irrite, não se precipite, porque certamente acabará mal. Por isso que Satanás quer te perturbar a sua mente, porque te perturbando, você se precipita, você fala o que não deve na hora errada, você dá a decisão na hora errada. Para que se cumpra Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 19 verso diz que não é bom fazer as coisas sem refletir, e peca contra o Senhor aquele que é precipitado. Nós estamos repreendendo esse espírito de perturbação. E Jesus está dizendo o seguinte: agora, se eu não expulso, é chegado a vós o reino dos céus. Eu estou proclamando que é chegado nessa igreja o reino de Deus. E nós expulsamos demônios pelo dedo de Deus. Quantos dedos de Deus eu tenho aqui? Você é o dedo de Deus. A igreja é o dedo de Deus. É através de nós que Deus expulsa. É através de nós que Deus pula. É através de nós que Deus, Pai, consolida o reino dos céus. É através de nós que o reino de Deus chega na casa dos seus patrões. É através de você que o reino de Deus vai chegar na sua casa nesse domingo. É através de você, porque você é o dedo de Deus. 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 Agora ele disse sobre os valentes. Ele disse que quando ele entra nessa casa, esse valente está guardando em segurança. O outro valente chega, vence, subjuga. Você não tem que subjugar o seu irmão. Você não tem que subjugar a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, nem os seus filhos. Você tem que subjugar espíritos. Subjuga. Tira ele o seu despojos. Tira ele das suas armas a quem ele confiava. Eu tenho 3 minutos para falar. 7 armas que o diabo tem contra nós, que caíram por terra nessa reunião de oração. Caíram na sua vida. Se eu fosse você, eu não estava. Ou então pega na internet e anote depois pelo áudio tudo que nós pregamos aqui. Sabe quais são as armas que ele fala? Primeiro, pecado e desobediência. O diabo, todas as vezes que há pecado na minha vida, toda vez que há uma desobediência, sabe o que acontece? Ele se fortalece. E aí você não tem força para te subjugá-lo, porque você está em pecado. Mas quantos aqui sabem, então nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Ainda que Satanás, ele está te acusando, você está em pecado, então você peça perdão ao Senhor. Agora uma coisa, tem que tirar a desobediência. Filhos, escute aqui, jovens, todas as vezes que você se levanta contra os seus pais, você se levantou contra Deus, porque Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade foi imposta por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Escute aqui, jovens, escute aqui, jovens. Quando teu pai ou sua mãe disser, não vai, não faça, e você fizer, significa que você está em desobediência. E o valente, e Satanás se torna um valente na sua vida, e ele te subjuga, e você começa a sofrer. Quando o teu pai e sua mãe disser, não faça, diga, sim Senhor, porque o Senhor é autoridade na minha vida. Se você resistir aos seus pais, você está resistindo a Deus. Escute uma palavra, Deus não trabalha na desobediência, Deus só trabalha na obediência. E nessa manhã nós subjugamos esse espírito de pecado, de desobediência, e subjugamos em nome de Jesus. Segunda arma, sabe qual é a arma? Medo e temor. 70% da igreja, 70%, quase 80% da igreja vive à base de medo. Tem pessoas aqui dentro, os visitantes que estão visitando, não se estranham, eu vou pregar para a igreja. Se você quiser pegar para ti, toma também. 70%, 80% das pessoas que estão aqui dentro vivem debaixo de medo.
Medo se Deus vai fazer, medo se vai conseguir, medo se vai chegar, medo se vai dar certo, medo se vai ter, como vai ser o amanhã, medo de perder o emprego, medo se perder, se Deus vai abrir outro, medo disso, medo dos filhos se tornar rebeldes, medo dos filhos se perderem, medo do casamento cair por terra, medo de não se apaixonar outra vez, medo de não conseguir viver outra vez, vive a base de medo. E o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. Está vendo como vocês estão calhados? Quem disse para você que Deus não vai fazer? Quem disse para você que Deus não vai te sustentar? Essa igreja é sustentada por Deus há 6 anos. Vai completar agora dia 19, dia 20, dia 21. Vai completar aqui 6 anos. 6 anos que nós vemos a providência. 6 anos, olha aqui o tanto de gente que tem aqui. A maioria não trabalha em inundadismo, a maioria são jovens. E como é que nós sustentamos essa igreja? Com 1.800 euros mês, mais 5 missionários aqui dentro dessa casa, com roupa, com alimento, nós sustentamos aqui. Como é que isso acontece? Porque nós temos todas as coisas. Você vai, fique de pé comigo, que agora nós vamos repreender de pé. É de pé, é de pé. Você já expulsou esse espírito de pecado, de desobediência? Pois você agora vai dizer: eu estou subjugando e expulsando da minha vida todo espírito de medo. Pastor, me dá um respaldo bíblico, porque eu não estou aqui pela voz do homem. Tá ok? 1 Timóteo capítulo 1, verso 7. Eu, Senhor, não te dei um espírito de medo nem de covardia, mas te dei um espírito de ousadia e de amor e de moderação. Deus te deu um espírito do quê? Deus não te deu um espírito do quê? Deus não te deu um espírito de medo. Vai, chacoalha essa pessoa, diga: Deus não te deu um espírito de medo. Se você está sentindo medo de qualquer situação, se você tem sentido medo de qualquer situação, é porque você está dando brecha para Satanás, e ele está se tornando forte na sua vida. Pois nessa hora fala assim: nós estamos arrancando essa arma agora. Tire essa arma desse valente. Fala: nós estamos se despojando dessa arma que você confia. Eu estou tirando o medo dessa igreja, o medo desses homens, o medo desses... Agora, abre sua boca e fala: eu estou tirando o medo da minha vida, porque Deus me deu o espírito de ousadia. Diga: eu estou tirando esse espírito. Não vai permanecer, não vai permanecer na minha vida. Eu estou despojando esse valente. Eu estou despojando esse valente. Sabe qual é a terceira arma a qual ele confia? Acusações e defamações. Quando ele não tem do que te não tem do que te acusar. Quando ele não tem do que te acusar, ele tem que inventar. Ele tem que denegrir. Escute, irmão, porque essa palavra é para você. Escute, porque Deus está te dando essa palavra. Quando o diabo não pode mais te acusar, ele tem que inventar. Ele tem que denegrir, Ana. Ele tem que lançar uma palavra de mentira. Pois ele pode negar o for. Ele pode defamar a vida de pastores, de missionários, de obreiros. Ele pode falar mal da sua vida, mas o Senhor é aquele que te justifica. Agora diga para esse valente: fala: eu estou arrancando essas acusações. Tudo aquilo que você já me acusou, tudo aquilo que você já me defamou, nessa hora eu estou te despojando. Porque eu vou sair desse culto cheio do poder. Eu vou sair do Espírito. Eu vou sair do Espírito Santo. Eu vou sair desse espírito de medo para um espírito de ousadia. Você não vai mais me acusar, Satanás. Você não vai mais acusar ninguém aqui. Quarta arma: divisão no povo de Deus. Divisão na igreja. Divisão em casa. Divisão em casamento. Não dá tempo, mas se você quiser anotar, verso 17 de Lucas 11, diz que casa dividida contra si mesmo nunca subsistirá. Sabe quando Satanás fortalece? Quando ele coloca no meio da igreja divisão. Quando ele começa a colocar no meio da igreja, no meio dos jovens, no meio dos irmãos de oração, no meio da intercessão: eu não vou orar, não, eu não vou participar. O quê? Não, os jovens: não vou não. Vai ter uma ministração com os jovens: não vou não.
Não quero. Cuidado, jovens. Cuidado, irmãos. Quando começar uma divisão, quando os seus filhos começarem a ser rebeldes, traga ele para perto de você e fala assim: você saiu do meu ventre e da minha vida não tem nenhum tipo de rebeldia, pois eu vou expulsar esse espírito da sua vida. Porque Satanás sabe que se a sua casa estiver dividida, as dívidas vai começar a chegar, as doenças vão invadir, as perturbações vão chegar na sua mente. Se haver uma divisão entre o seu casamento, ele vai entrar com adultério, ele vai entrar com a sedução da pornografia, ele vai destruir, ele vai chegar. Por quê? Porque está dividido. E aonde está dividido, Satanás se fortalece. Mas nessa manhã nós estamos subjugando ele. Quantos creem que esse valente está de joelho diante de você? Lembre que você é uma casa espiritual. Teu espírito tem que estar em consonância com a sua alma, com a sua psique, e o teu corpo tem que agir da mesma forma. Pois agora há um valente de joelho diante de ti, porque você é o mais valente, e você está dizendo: eu estou tirando de você essa arma que você confia. Nunca mais eu vou estar dividido entre dois pensamentos. Nunca mais eu vou estar domado por espírito de medo. Nunca mais eu vou estar em pecado, em divisão. Eu estou tirando, subjugando esse espírito de divisão. Nós decretamos que no lugar desse espírito de divisão está tendo aqui comunhão entre os irmãos. E aonde há comunhão, a unção desce. Aonde há comunhão, o milagre acontece. Quantos estão em comunhão aqui? Quantos estão em comunhão com os irmãos aqui? Se nós estamos em comunhão, tem que haver milagres. Se nós estamos em comunhão, tem que haver milagres. Então pode tocar na vida de alguém. Pode tocar na vida de alguém. Porque se você tem comunhão, tem que haver milagres. Toca aí. Diga: eu tenho comunhão com você. Nós trocamos os cálices para dizer que nós temos comunhão. E como eu tenho comunhão com você, tem um milagre acontecendo. Tem milagres acontecendo. Quinta. Nós estamos repreendendo todo espírito de incredulidade nesse culto. Estamos subjugando todo espírito de incredulidade e decretando que no lugar da incredulidade Deus está te dando fé. Uma fé que sobressai, uma fé que transporta montes. Você está cheio de fé. Eu estou profetizando que o dom espiritual da fé está vindo sobre a sua vida. A partir de hoje você terá fé ao invés de incredulidade. Nós despojamos esse valente, essa arma de incredulidade, porque onde a incredulidade está, não pode haver manifestação sobrenatural de Deus. Mas nessa manhã, a unção do Senhor, a fé, quantos tem fé, recebe a fé do Senhor, porque você está repreendendo esse espírito de incredulidade da sua vida. A penúltima arma que o diabo confia: engano e mentira. Nunca mais minta para mim. Quando você tiver alguma coisa para falar, fala a verdade na minha vida. Se você não está gostando de alguma coisa, procure e fala: pastor, não estou gostando disso. Não vive mentira. Quando eu perguntar para você como é que estão as coisas e você não estiver bem, fala: pastor, não está bem. Eu estou passando por isso. Porque Deus não suporta mentira. Quando as coisas estiverem bem, fala: Senhor, não está bem, me ajuda. Todo espírito de engano está saindo de manhã. Esses espíritos que você sabe que vieram pessoas aqui orar conosco e falaram assim: pastor, eu quero lhe pedir perdão, sabe por quê? Porque eu permiti que um espírito de engano fosse na minha casa conversar comigo, e eu fui iludido pelo aquele espírito. Nós, você não tem problema, vocês são nossos filhos. Agora nós estamos orando por todos aqui. Põe a mão sobre a sua cabeça. Declare que nenhum espírito de engano virá sobre a sua vida. Nenhum espírito de engano virá. Diga: porque agora você anda em verdade. Diga que você está subjugando da sua vida todo espírito de engano. Você está subjugando sobre a sua vida todo espírito de mentira. Em nome de Jesus, você tem esse poder de subjugar agora. E a última arma a qual o diabo confia, e nós vamos para a Santa Ceia. A última arma, só que é apatia, descaso. Eu estou falando para a igreja, eu estou falando para os visitantes.
Sabe o que o diabo mais confia? Que você vem aqui na casa do Senhor e fique apático ao culto, torcendo para o culto acabar, torcendo para a ministração acabar, porque você não está fervoroso, você está morno. Apatia significa estar nem quente nem frio. O diabo sabe, se você chegar na presença de Deus sem vontade, sem ânimo, porque Romanos 12 diz que eu tenho que apresentar ao Senhor um sacrifício vivo. Você sabe o que é um sacrifício vivo? Tem que ter emoção, tem que ter lágrima, tem que ter sentimento. Se todas as vezes que você chegar e não participar do culto, porque culto não se assiste, culto se presta. Você não está assistindo um culto, você está prestando um culto. Então, se você, eu estou assistindo o culto, você está morto, você está morno. E sabe o que significa? Você está cheio de apatia. E essa apatia é a arma mais poderosa do diabo, porque ele sabe que se ele colocar uma apatia na igreja, diz Apocalipse, que o próprio Deus vomita os crentes da sua presença. Essa manhã eu estou ativando o poder do Espírito Santo na sua vida. Você vai começar a adorar a Deus com lágrimas, com sentimentos. Cadê os batizados no Espírito Santo? Cadê os batizados no Espírito Santo? Vai, tira essa apatia desse lugar. Cadê o grupo de louvor aqui em cima comigo? Vamos, nós temos que ativar. Isso. Os que são batizados no Espírito Santo têm que falar línguas. O que querem ser ativados, levante a sua mão. E os irmãos que estão aqui ao redor, comece a orar pelas pessoas. Você tem apenas 2 minutos para ministrar sobre a vida deles. A mesa diaconal, você tem poder para ministrar agora. Você tem poder para fazer, você tem poder. Libera o poder da intercessão agora. Toca nessas pessoas. Porque você vive, porque ele vive. Porque você move, porque ele se move. Você está aqui porque o Espírito de Deus está aqui. Começa a tocar nessas pessoas. Diga que essas pessoas estarão sendo abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem que orar. Ativa o poder do Espírito na vida dessas pessoas. Ativa o poder do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Orando. Eu vivo porque ele vive. Eu me movo porque ele se move. Eu vivo. Ore pelas pessoas, ore. Ore. Não. Eu me movo. Mesa diaconal, em nome de Jesus, e põe as mãos. Você vive orando para essas pessoas, orando. Eu vivo. Ele vive. Em nome de Jesus, na mão desses intercessores, tocando. Em nome de Jesus, toque. Pastores tocando nas pessoas, obreiros tocando nas pessoas. Em nome de Jesus. Pelo teu Espírito, todo pecado está condenado. Espíritos imundos são subjugados. Toque nas pessoas. Libere o Espírito. Libere. Sou ativado pelo teu. Essas pessoas têm que ser cheias. Essas pessoas têm que ter o poder de Deus. Tem que ser ativado esse Espírito. Não tem que ter apatia, tem que ter vida. Toque com fé. Toque com crença. Toque.
Eu me movo. Toque, 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 toque. Ele se move. Pastora, me ajuda, me ajuda. Eu vi. Em nome de Jesus, ore, toque. Que haja libertação. Toque, toque. Seja ativado, seja ativado. Seja ativado, seja ativado. Seja ativado na sua vida, seja ativado na sua vida. Em nome de Jesus. Seja ativado no seu espírito. Em nome de Jesus, seja ativado. Seja ativado na sua vida. Em nome de Jesus. Seja ativado no teu espírito agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja ativado, seja ativado, seja ativado. Seja ativado. Seja ativado no espírito, seja ativado no espírito, seja ativado no espírito. Ele vive. Eu me movo. Porque ele se move. Eu estou nele. Seja ativado no espírito, 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 seja ativado, seja ativado, seja ativado em nome de Jesus, 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 seja ativado no espírito, filho, seja ativado, seja ativado, seja ativado, em nome de Jesus, 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 Ele é Deus. seja ativado, seja ativado. Você que sair, abrace uma pessoa, abrace uma pessoa, abrace uma pessoa. Diga, o Espírito Santo está ativando você. Abrace essa pessoa, abrace, abrace, abrace. Abrace, abrace uma pessoa. Declare, 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 declare. Todo pecado está condenado. Declare que você está sendo cheio do poder. Seja ativado no Espírito, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare que Deus está ativando você. Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu. Declare que algo sobrenatural está acontecendo na sua vida nesse dia. Declare que os milagres do Senhor estão te alcançando. Declare poder. Levante a sua mão, levante a sua mão, fala: Senhor, eu creio que eu estou sendo ativado, eu creio que eu estou sendo transformado. Algo sobrenatural está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Um milagre está acontecendo aqui. Eu vivo porque Ele vive. Eu me movo. Prospere, cresça. Todo espírito que esteja te subjugado, te prender, você está liberto. Eu estou decretando que você está livre, você está livre, você está livre, você está livre. Porque ele se move, eu existo nele. Eu vivo. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Cadê a igreja? Dê um grito de júbilo ao Senhor. Dê um grito de Senhor. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Dê um grito de júbilo. Eu me movo. Ele se move. Eu existo. Segurei. Segurei. Você sabe o que significa a Santa Ceia? Santa Ceia é uma festa. Santa Ceia é festa. Muitas vezes nós fazemos a Santa Ceia e fazemos como um culto fúnebre. Muitas vezes, como é que você vai celebrar? A Bíblia diz que eu tenho que celebrar com Ele. Ele diz na palavra que eu tenho que fazer memória dele todas as vezes que nós nos reunimos. Então tem que ser uma